dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 12 de dezembro de 2016. Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Nolan Hubertus. A delação premiada que abalou o governo. Ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, cita nomes de 51 políticos de 11 partidos na Operação Lava Jato. Ele era o responsável pelo relacionamento da empresa com o Congresso Nacional e trabalhava na Odebrecht há 27 anos. O nome do presidente Michel Temer aparece no documento. Após a divulgação da delação, governistas avaliam pedir a anulação da delação por ter sido vazada antes mesmo da homologação pelo STF. A delação premiada é um mecanismo judicial pelo qual um acusado de cometer um crime colabora com as investigações, revelando detalhes da ação. Em troca, o acusado pode receber algum benefício na pena. E você, é a favor das delações premiadas? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecoNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Contra o tempo, o Senado corre com a PEC do teto de gastos, enquanto a Câmara dos Deputados agiliza a reforma da Previdência antes do recesso. O pacote de incentivo à economia vai ser agilizado após o vazamento de delação que atinge o governo. Alívio e muita emoção para o futebol. 3 dos 4 sobreviventes brasileiros da tragédia com o avião da Chapecoense devem chegar ao Brasil entre hoje e amanhã. E no Campeonato Brasileiro, o Internacional é rebaixado pela primeira vez na história do clube. E Corinthians toma virada do Cruzeiro e fica fora da Libertadores. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações do presidente Michel Temer, que passou o domingo em encontros com aliados. O depoimento de um executivo da Odebrecht, que citou dezenas de políticos, gerou uma crise na cúpula do governo. Pois é, de Brasília, a repórter Vanessa Lima tem mais informações pra gente. Bom dia, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O que se sabe é que o governo vai tentar contornar a crise, focando na recuperação da economia. Michel Temer participou de um jantar na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também se reuniu com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Ficou decidido que será lançado o mais rápido possível um pacote para estimular a geração de empregos. Sobre as denúncias de Caixa 2, todos os políticos negaram irregularidades. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o vazamento da delação do executivo da Odebrecht. As acusações do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, com 43 citações ao presidente Michel Temer, além de seus ministros mais próximos, serão investigadas pela Procuradoria-Geral da República. Por nota, Rodrigo Janot afirmou que, além de ilegal, o vazamento da delação não ajuda nos trabalhos desenvolvidos e é causa de grave preocupação do Ministério Público Federal. Janot ressalta que, para ter validade, o documento precisa ser homologado junto ao Supremo Tribunal Federal, mas não informa quando isso será feito. O ex-diretor da Odebrecht, responsável pelo relacionamento da construtora com o Congresso Nacional, citou o pagamento de propina para 51 políticos de 11 partidos. A maioria do PMDB, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá, apontado como o principal articulador junto ao Odebrecht e beneficiário de 22 milhões de reais em propina. Do DEM, Melo Filho cita o senador Agripino Maia e o deputado Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Nos documentos apresentados pelo delator, os parlamentares tinham codinomes, o que reforça a relação suspeita entre a empresa e os políticos. Aécio Neves, do PSDB, chamado de Mineirinho, foi acusado de receber 15 milhões de reais em 2014, ano em que foi candidato à presidência da República e tinha Agripino Maia como coordenador de campanha. O senador mineiro diz que todas as doações foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ao todo, a Odebrecht teria repassado 88 milhões de reais a deputados e senadores. Todos eles negam as acusações. Além do agravamento da crise, Michel Temer passou por um susto no fim de semana. Com um pedaço de pau, um homem danificou o portão da casa onde o presidente mora em São Paulo. Tentou entrar no imóvel pulando o muro, mas foi detido por seguranças. Michel Temer interrompeu o descanso e voltou para Brasília no início da tarde de domingo, onde se reuniu com ministros das áreas política e econômica e líderes aliados no Congresso. Ele comentou que o foco dele
é o ajuste fiscal, que ele confia muito nas instituições, que ele confia muito na independência dos poderes. De mãos atadas com o resultado ruim da economia, a estratégia do Planalto será dar tempo ao tempo e torcer para que o período de festas diminua a intensidade da crise. Mas o espírito natalino não ajuda o governo. Pesquisa Datafolha, divulgada neste fim de semana, mostra que a gestão Temer é reprovada por 51% da população. O mesmo levantamento aponta que 63% dos brasileiros defendem que Temer renuncie para a realização de eleições diretas. Para que isso ocorra, segundo a legislação, Temer teria que deixar o governo até 31 de dezembro. Depois disso, a escolha de um nome para um mandato tampão se daria de forma indireta, escolhida pelo Congresso Nacional. O levantamento do Datafolha foi feito antes da divulgação da lista de propina paga pela Odebrecht. Imagine agora, hein? Bom, agora a enquete do dia. Você é a favor dessas delações premiadas? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News e comente também, participe colocando o que você pensa sobre o assunto. Use para isso a hashtag #LinkRecordNews. Mande a sua opinião também pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem a sua opinião na tela e ao longo das 2 edições do Link Record News, interatividade na tela e no final da 2ª edição, o resultado oficial da enquete. E ainda nesta edição do Link Record News, a repercussão dessa delação premiada na política brasileira. Bom, a semana segue movimentada em Brasília, isso porque só é o começo. O Congresso Nacional vai se concentrar em temas considerados prioritários pelo governo Michel Temer. O objetivo é recuperar a economia. O Congresso, que entra em recesso daqui a 11 dias, corre contra o tempo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, deve se reunir hoje para discutir e depois votar o parecer favorável à proposta de reforma da Previdência. Depois dessa etapa, deverá ser criada uma comissão especial que vai discutir o conteúdo da matéria. No Senado está marcada para amanhã a votação em 2º turno da PEC 55, que institui um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Foram convocadas ainda sessões conjuntas do Congresso com deputados e senadores para tentar concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, agora a gente muda de assunto, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre política. Agora uma boa notícia que chega da Colômbia. Um dos 4 sobreviventes brasileiros do voo da Chapecoense, o goleiro Jackson Follmann, volta hoje para o Brasil. O anúncio do retorno dos brasileiros foi feito pelos médicos que acompanham a recuperação. Os sobreviventes vão ser transportados em aviões do Brasil. Essas aeronaves, elas são uma UTI móvel. Elas têm a mesma estrutura de eu levar um paciente em ventilação mecânica, como estava o Neto há dias atrás. Então, elas vêm com uma equipe médica deles. Segundo os médicos, o jornalista Rafael Renzel e o jogador Alan Ruschel vão ser transferidos juntos para um hospital em Chapecó. Já o goleiro Jackson Follmann segue para São Paulo em outra aeronave. O único sobrevivente que vai permanecer na Colômbia é o zagueiro Neto. Ele respira 48 horas sem a ajuda de aparelhos. Neto começou a falar e não se lembra do acidente. Para não comprometer a recuperação, ainda não sabe o que aconteceu. Ele pergunta a todo momento o que aconteceu, a gente procura não informá-lo, a gente desvia o assunto. No momento oportuno, talvez quando ele estiver no quarto, com a ajuda de uma psicóloga, um profissional qualificado, possa ajudá-lo nesse momento. Neto deve permanecer na Colômbia por pelo menos mais uma semana. Jackson Follmann, que já teve parte de uma perna amputada, terá que fazer uma cirurgia na coluna em São Paulo. Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel se recuperam bem. Todos nós estamos firmes e fortes aqui, nos recuperando para voltar o quanto antes para nossa casa e também, claro, buscar o apoio do torcedor da Chapecoense, da nossa família, dos nossos amigos. Esta semana, o Ministério Público da Bolívia formalizou a acusação contra a técnica aeronáutica Célia Monastério, que está com a prisão decretada. Foi ela quem recebeu o plano de voo da Lamia e detectou a possível falta de combustível. Ainda assim, o avião teve autorização para decolar. Segundo ela, que pediu asilo no Brasil, o caso teria sido informado a seus superiores. Célia é acusada de diversos crimes, incluindo a violação de deveres. Segundo o jornal El Deber da Bolívia, o fisco do país tenta descobrir como foi levantado o dinheiro para comprar a companhia aérea Lamia. Um dos nomes é o do ex-senador boliviano Roger Pinto, que se refugiou no Brasil após ser condenado por prejuízo aos cofres públicos bolivianos. Roger é acionista da empresa
e sogro de Miguel Quiroga, piloto do avião da Chapecoense. Enquanto os sobreviventes começam a voltar ao país, a Chapecoense tenta se reerguer. Na última sexta-feira, o clube anunciou o novo técnico, Wagner Mancini. Que a gente possa montar exatamente um time com a característica, com a cara do clube, aquilo que o torcedor se acostumou a ver. Como foi declarada campeã da Copa Sul-Americana, a Chape terá o direito à premiação de quase 7 milhões de reais e poderá disputar a Libertadores do ano que vem. E o goleiro Jackson Foman teve alta médica e deve chegar ao Brasil na tarde de hoje. A repórter Ingrid Gribel está no Aeroporto Internacional de Guarulhos e traz mais detalhes. Ingrid. A informação agora é de que o avião vai partir de lá às 3 da tarde. São ao menos 7 horas de voo. A chegada prevista aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O goleiro da Chapecoense será levado para um hospital particular, onde passará por uma bateria de exames. O tratamento dele vai continuar e é possível que ele passe por mais uma cirurgia. O goleiro Foman, que teve parte da perna direita amputada. Tem previsão de chegada também de outros 2 sobreviventes brasileiros, da queda do avião da Lamia. Devem chegar ao Brasil amanhã, o voo previsto às 11h40 da manhã, decolagem lá de Medellín, o jornalista Rafael Renzel e o também lateral Alan Ruschel. Eles devem ser levados para Chapecó, lá ficarão internados, vão dar continuidade ao tratamento, mas agora mais próximos da família, das famílias que estão tão preocupadas com a saúde deles, que nesse momento é estável. Por enquanto, a única previsão sobre o zagueiro Neto é a de que ele não respira mais com aparelhos, ele é monitorado, mas não está mais respirando com aparelhos e essa é uma boa notícia, mas não tem previsão de alta da UTI e, portanto, não tem viagem prevista ao Brasil, pelo menos por enquanto. Voltamos à redação da Record News. Obrigado, Ingrid, pelas suas informações. E olha, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, teve os bens bloqueados a pedido da Justiça. Ele é acusado de improbidade administrativa na construção do campo de golfe olímpico da Barra da Tijuca, obra das Olimpíadas. Paes dispensou a construtora Fiore Empreendimentos Imobiliários do pagamento de R$ 1.800.000 de licença ambiental para fazer o campo, isso há 3 anos. A taxa acabou sendo paga pela prefeitura e, em valores atuais, a dívida alcança R$ 2.300.000. Agora seguimos ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Lidiane, Nolan, bom dia a todos. Olha, a semana promete na Lava Jato, viu? Tem previsão de depoimentos todos os dias na Justiça Federal do Paraná. E olha só, hoje continuam as audiências do processo contra o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro interroga mais 4 testemunhas de acusação. Nesta ação penal, as acusações contra o ex-presidente Lula são relativas ao recebimento de propina da empreiteira OAS por meio da compra e reforma de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e do contrato de um depósito para armazenamento de bens presidenciais. Os depoimentos tiveram início por volta das 9h30 da manhã. O juiz Sérgio Moro interroga 4 testemunhas de acusação nesta segunda-feira. Os engenheiros da OAS, Igor Pontes e Mariusa Aparecida Marques, e os funcionários da empresa Kitchens Cozinhas, Mário da Silva Amaro Júnior e Arthur Hermógenes Sampaio Neto. Segundo a denúncia, os equipamentos das cozinhas do triplex teriam sido comprados nesta loja. Até agora, o juiz Sérgio Moro interrogou 20 testemunhas de acusação neste processo. Ainda estão previstos mais 2 depoimentos agendados para a próxima sexta-feira. E ainda falando de Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou a Curitiba neste final de semana. O político, que estava detido no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, foi transferido por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. O Ministério Público denunciou que o ex-governador estava recebendo visitas irregulares de amigos e familiares. No sábado, ele desembarcou na capital e foi levado ao Instituto Médico Legal
para realizar o exame de corpo de delito, que é o procedimento padrão nestes casos. Em seguida, o ex-governador foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, onde permanece detido com mais 12 presos da operação. Lembrando que Cabral foi preso no dia 17 de novembro na Operação Calicute, ligada à Lava Jato, que investiga desvios de 220 milhões de reais em obras no Rio de Janeiro, no período em que ele foi governador. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos aí com vocês no estúdio. Bom trabalho a todos, um ótimo início de semana. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, ótimo início de semana para todos nós, Fabiana. Muito obrigado. Até amanhã. Bom, o Link News fala agora da investigação da morte do filho da funkeira Tati Quebra-Barraco, no Rio de Janeiro. Lidiane, testemunhas disseram que o rapaz foi baleado durante uma operação policial. A cantora estava em um show em Minas Gerais quando recebeu essa triste notícia. No palco, a funkeira Tati Quebra-Barraco. Ela se apresentava numa casa de festas em Belo Horizonte. O registro foi feito minutos antes da vida da cantora virar de cabeça para baixo. Foi durante o show que Tati descobriu que o filho dela, Yuri, havia sido baleado. O rapaz de 19 anos foi atingido durante uma operação da polícia na comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um amigo dele também morreu. Segundo a polícia, o tiroteio começou porque os PMs da unidade de polícia pacificadora do local teriam sido atacados por criminosos. 2 policiais chegaram a ser baleados, mas passam bem. Ainda de acordo com a polícia militar, Yuri, que já tem condenação por furto, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Em nota, a UPP da Cidade de Deus informou que no local do confronto apreendeu uma pistola, 2 rádios transmissores e drogas. Em uma conta numa rede social, Tati Quebra-Barraco desabafou. A PM tirou um pedaço de mim que jamais será preenchido. A PM matou meu filho. Essa dor nunca irá cicatrizar. Em uma segunda postagem, ela pergunta: em que eu errei? O que eu deixei faltar? E termina dizendo: me desculpe se fui uma péssima mãe ou se ensinei de maneira errada. Eu só queria o seu melhor. Parentes da cantora estiveram no IML para liberar o corpo de Yuri, mas preferiram não falar sobre o assunto. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. Vamos até o Rio de Janeiro saber a versão da polícia, agora com a repórter Carla Chaves. Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Segundo a UPP da Cidade de Deus, os policiais estavam fazendo uma patrulha de rotina na comunidade quando foram surpreendidos por criminosos armados. Durante o confronto, o Yuri Lourenço, de 19 anos, acabou sendo atingido. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um amigo dele também foi baleado e morreu. Segundo a polícia, o Yuri, que já tem passagem por furto, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Com os dois, a polícia apreendeu uma pistola e uma grande quantidade de drogas. O corpo de Yuri permanece no IML. A cantora Tati Quebra-Barraco recebeu a notícia da morte do filho durante um show que fazia em uma boate em Belo Horizonte. Ela cancelou um segundo show que faria no domingo e conseguiu adiantar o voo para o Rio de Janeiro. Muito abalada, segundo os assessores, ela está precisando ser sedada. E mesmo diante de toda a situação, de acordo com o empresário, ela estaria recebendo muitas mensagens de ódio em suas redes sociais. A Tati chegou a fazer um desabafo, dizendo que tinha errado, que não sabia onde e que pedia desculpas por ter sido uma péssima mãe. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas informações. A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A pergunta é: por que mataram o filho da funkeira Tati Quebra-Barraco? Ele estava envolvido com o tráfico de drogas? Ele estava envolvido com roubos, com furtos? Por que a polícia militar matou o rapaz? A mãe, numa rede social, entre outras coisas, diz: onde foi que eu errei? Eu dei tudo para os meus filhos, mas onde foi que eu errei? Será que ela deu realmente uma atenção devida? Claro que as pessoas, quando começam a crescer nas suas atividades, elas se envolvem tanto com o trabalho que acabam muitas vezes esquecendo a própria família. No caso dela, ela viaja o Brasil inteiro
e outras pessoas cuidaram dos filhos enquanto ela estava subindo nas suas atividades profissionais. O comando da Polícia Militar, através da Corregedoria, diz que vai apurar o que houve com o filho da Tati Quebra-Barraco. Ele reagiu? Ele não reagiu? Ele foi executado? Foi morto porque atirou na Polícia Militar? Essa é uma situação que é frequente e tem se repetido nos complexos do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. A polícia sempre diz que houve uma troca de tiros, uma perseguição. O rapaz tinha algumas passagens pela polícia, mas, segundo os amigos dele, ele não estaria envolvido com o tráfico de drogas. De qualquer forma, mais uma pessoa que morre, mais um filho de alguém conhecido que acaba sendo morto e mais uma explicação que a Polícia Militar deve dar para dizer exatamente o que aconteceu. E a gente vai continuar aqui cobrando a verdadeira história. Obrigada, Lombardi. O cantor Thiago Serves, vocalista da dupla Taeme e Thiago, foi preso numa casa de shows em Jacareí, interior de São Paulo. Ele estava no Vale do Paraíba para cumprir uma agenda de shows no fim de semana e foi preso minutos antes de subir ao palco. Thiago deve cerca de R$500 mil de pensão alimentícia. Por um acordo feito entre o cantor e a mãe da menina, ele deveria pagar R$18 mil por mês. Thiago só será solto se pagar a dívida que completou 1 ano ou se negociar com a ex-mulher. A assessoria de imprensa do cantor não atendeu às nossas ligações. Um funcionário de um hospital particular de Brasília foi preso depois de tentar dar um golpe em pacientes internados. Nolan, o estelionatário dizia que as vítimas só poderiam ter alta médica depois de pagar para ele uma taxa de R$100. A denúncia veio de um homem que teve a mãe internada num hospital particular em Brasília. O tratamento foi custeado pelo plano de saúde, mas a surpresa veio no final. Um funcionário disse que a paciente só poderia ter alta após o pagamento de uma taxa extra de R$100. Você chega fragilizado porque um ente seu querido está hospitalizado e é o momento que o sujeito vê a oportunidade de tirar algum troco em relação àquilo ali. Então, eu creio que outras pessoas tenham passado pela mesma situação. Quando a vítima foi reclamar na ouvidoria do hospital, deu a sorte de encontrar 2 policiais civis. Eles decidiram armar um flagrante e o funcionário foi preso. E ele chegou lá com um pacote, eu examinei, vi que tinha o nome da minha mãe ali, entreguei o dinheiro que ele havia me pedido, R$100, e aí foi dado voz de prisão a ele. E agora está respondendo por estelionato. O Hospital Santa Helena respondeu que vai colaborar com as investigações. O funcionário de 20 anos, que não teve o nome divulgado, pagou fiança de R$1.500 para não ficar preso e vai responder ao processo em liberdade. A pena por estelionato pode chegar a 5 anos de prisão. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, você vai ver o impacto da delação premiada da Odebrecht para a política brasileira. E ainda, ex-presidente Lula e Marina Silva são os preferidos para as eleições de 2018, isso de acordo com a pesquisa do Datafolha. Já, continuem com a gente. Horas 41 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta, a gente volta a falar da delação premiada da Odebrecht que movimenta Brasília nessa segunda-feira, né, Lidiane? Exatamente, Nolan. Justamente para analisar os impactos para a política brasileira, recebemos aqui o Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Professor Ivan, seja bem-vindo, então, aos estúdios aqui do Link Record News. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a partir do momento que o conteúdo da delação, então, é vazado e nomes aí de 51 políticos vêm à tona, o que acontece a partir de então? Então, são vários problemas que têm que ser levantados, né? Acho que a primeira questão é sobre a própria política de vazamentos, né? É uma estratégia da equipe da Lava Jato que vem acontecendo desde o início das investigações, há alguns anos atrás, que foi bastante criticada pelo governo quando a Dilma estava no poder e continua agora sendo criticada pelo governo Temer, que é o uso do vazamento. O vazamento é ilegal, né? E ele acontece por quê? Porque a Lava Jato está colocando em xeque todos os poderosos do país, toda a elite política e a elite econômica. Então, ela só consegue sobreviver às pressões políticas para frear a Lava Jato com um apoio massivo
da opinião pública. Então, a estratégia de vazar o conteúdo, então, faz parte da própria sobrevivência da Lava Jato. Aí o outro ponto agora é que é a principal denúncia que teve até agora, a principal informação que coloca toda a cúpula do governo PMDBista, toda a cúpula do governo Temer contra as grades, né? Então, na verdade, o governo Temer que tem um desafio muito grande de fazer o ajuste econômico, aprovar uma reforma da Previdência, aprovar a PEC 55 e todas bastante polêmicas e com alguma rejeição da sociedade. Então, é difícil negociar com o Congresso, uma negociação bastante intensa. Agora, toda a elite política do PMDBista, o Temer, o Romero Jucá, o Eliseu Padilha, o Moreira Franco, todo mundo está envolvido, né? O governo, ele agora trabalha com a hipótese de não terminar o seu mandato tampão, né? De acabar em 2017 ou em 2018, né? Um cenário muito difícil para o governo Temer, né? De que maneira esse governo não terminaria a esse mandato? Porque via Congresso, acho muito difícil, né, professor? Porque o Temer ainda tem o Congresso em mãos. Agora, tem a denúncia no TSE, né? Um processo como o impeachment da Dilma é pouco provável que aconteça. Por quê? Porque o impeachment não requer só a denúncia ou o elemento jurídico, precisa do elemento político, né? Não, mas nem a questão do crime, né? É a questão do elemento político. A Dilma, além das pedaladas fiscais, tinha destruído a coalizão de governo. O Temer, apesar de estar envolvido completamente até o topo da cabeça na Lava Jato, porque ele fazia parte de todo o esquema de corrupção que existia desde, talvez, quando o Brasil foi fundado, né? Ele tem um apoio do Congresso, né? Ele tem um apoio muito forte do Congresso, ele é muito hábil, ele é um grande negociador. Não à toa que ele conseguiu aprovar uma PEC que era muito difícil com bastante folga, né? Então, é pouco provável que o Congresso vá votar, aprove um impeachment contra o presidente Temer, porque os requerimentos para um processo de impeachment são muito exigentes, né? Você tem que ter 2/3 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado. O Temer, com certeza, consegue arranjar 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara dos Deputados para brecar esse processo. Então, o que sobra é o julgamento do TSE. Só que o TSE é um julgamento que pode estar razoavelmente isolado das pressões da opinião pública. E como se dão as decisões nas altas cúpulas do Judiciário? Como a literatura em ciência política demonstra, se a gente pode pegar as últimas produções, elas mostram que, na verdade, o Poder Judiciário, apesar de ser o responsável pela preservação da Constituição, pela preservação das normas legais, é também um ator político. Então, tem negociação. A gente viu agora com a questão do Renan Calheiros, como, de fato, até o STF ele entra em negociações políticas. Então, o que o Temer vai buscar é uma estratégia de se isolar, de se proteger no TSE. E o único instrumento que existe hoje, institucional, que não requer uma ruptura com a normalidade constitucional brasileira, é por meio da cassação da chapa, né? Chapa Dilma Temer. Dilma Temer, exatamente. Chapa da Dilma Temer. Professor, agora essa questão de vazar informações como uma estratégia da Lava Jato, até para ganhar ainda mais o apelo popular, não pode ser um tiro no pé? Porque nós tivemos aí, no meio do ano, uma delação feita do Léo Pinheiro, da OAS, que chegou a ser invalidada justamente por causa desse vazamento, pelo Rodrigo Janot, pelo procurador Rodrigo Janot. Tá bom que as informações vieram a público, mas uma vez que seja invalidada essa delação, se, por exemplo, esse processo se repetir agora, quando 51 nomes de políticos vieram à tona, e aí? Tem muitas outras delações que vão ser produzidas por antigos executivos da Lava Jato, né? É uma estratégia, de fato, bastante polêmica que a equipe da Lava Jato tem, mas é compreensível. Inclusive, o Sérgio Moro, quando escreveu um artigo analisando a investigação dos Mãos Limpas na Itália, ele já anunciava esse tipo de estratégia. Porque uma das grandes forças dos Mãos Limpas era o busca constante do apoio da opinião pública. Porque tanto os Mãos Limpas na Itália quanto a Lava Jato estão apresentando denúncias fortes contra toda a cúpula política do país. A gente já viu envolvimento do Lula, da Dilma, do Aécio, do Alckmin, do Serra, do Temer. Qualquer grande político brasileiro praticamente tem algum momento que vai estar envolvido na Lava Jato. Então, a tendência que o sistema político tem que se proteger, cria uma lei, breca a Lava Jato, é muito forte. Por quê? Porque os políticos vão sentar numa mesa e vão negociar, olha, todo mundo aqui vai ser preso. Se todo mundo vai ser preso, então vamos brecar esse pessoal. Eles só conseguem se proteger
usando um apoio massivo da opinião pública, que as pessoas vão para a rua. Isso talvez seja uma defesa contra a possível aprovação da lei de abuso de poder? Exatamente. E outras estratégias como essa, né? A gente teve um exemplo muito claro quando o Moro divulgou a conversa da Dilma com o Lula, que foi legal aquela divulgação, mas as pessoas foram para a rua para impedir a nomeação do Lula. A gente teve agora as pessoas indo para a rua agora contra o Renan, contra a PEC, contra a reforma da Previdência e do Renan contra... Isso, contra a própria investigação, né? Agora fugiu o nome, né? Que é a lei favor da Lava Jato. A favor da Lava Jato. As pessoas foram contra a lei de abuso. Contra a lei de abuso. As pessoas foram na rua e falaram, não, nós queremos que a investigação continue. E isso deu uma força muito maior para as investigações, porque senão o Congresso teria brecado as investigações, né? Então, tem um equilíbrio muito tênue e aí você está trabalhando no limite da legalidade, de fato. Isso é um problema, mas é um problema porque o nosso sistema nunca puniu ninguém, né? Nunca puniu membros da elite. Na verdade, a gente tem um sistema penal que ele é bastante bem desenhado para punir os mais pobres e muito mal desenhado para punir os mais ricos. E a Lava Jato é a primeira grande iniciativa de sucesso de punição dos mais ricos no Brasil, né? A gente viu o Marcelo Odebrecht estar preso há quase 1 ano e meio. Nunca eu esperaria, em 2014, que isso acontecesse. Por mais que todos nós sabíamos que a Odebrecht estava envolvida, e essa era uma grande lenda urbana, que na verdade é uma completa realidade envolvida com interesses escusos em relação ao poder público, né? E o sistema tem que mudar? Eu quero dizer assim, a gente estava conversando em off ali, para se candidatar e para se eleger, os políticos precisam desse caixa 2, precisam do apoio dessas empreiteiras por conta dessas licitações todas que tem, desses cartéis que a operação vem mostrando. O que tem que mudar nesse sistema para isso parar, brecar, frear? O primeiro sinal é punição. Tem que ter ameaça de punição. A literatura mostra que boa parte, não importa você aumentar a pena para reduzir o número de crimes, né? O que importa é o indivíduo ter uma expectativa que ele vai ser punido de alguma forma. Isso já é um primeiro elemento importante. Corrupção sempre vai existir. Existe corrupção nos Estados Unidos, tem corrupção na Alemanha, tem corrupção na Itália, tem corrupção em Portugal, tem corrupção na França. O problema são os níveis muito altos de corrupção que o Brasil atingiu, mas também a gente tem que ter um pouco de calma também, que somos um país que estamos em um processo de desenvolvimento. Se você comparar países de renda per capita semelhantes ao do Brasil, o Brasil é muito menos corrupto. Por exemplo, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Turquia, o que acontece na China, você não consegue vislumbrar algum tipo de investigação como a Lava Jato acontecendo na Rússia do Putin ou na Turquia do Erdogan. Isso não acontece. Então, na verdade, tem ótimos sinais do que está acontecendo no Brasil, né? E aos poucos, esse sistema que a gente chama de controle horizontal, que são as instituições destinadas ao controle cotidiano do governo, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, como os tribunais de contas, que eles tiveram um papel importante no impeachment, o Tribunal de Contas da União, mas os tribunais de contas do Estado, eles são muito fracos, eles são muito frágeis, eles não exercem a sua função de controlar as contas do poder público. Esse sistema ele precisa ser mais desenvolvido. Aí isso vai garantir que, no longo prazo, coisas como o que a Lava Jato está demonstrando deixem de acontecer no Brasil. Então, o senhor vê, apesar desse caos que nós vivemos, tanto político quanto financeiro também, que a partir disso, então, é apenas um pontapé inicial para uma fase melhor acontecer? Eu acredito que o que a Lava Jato vem demonstrando, na verdade, que o Brasil vem fortalecendo suas instituições democráticas, né? Estamos criando instrumentos efetivos de controle sobre o governo. O problema é que isso está acontecendo no mesmo período que tem uma brutal crise econômica, né? Essa brutal crise econômica... Mas será que isso não é decorrente também de tanta corrupção? Enfim, nós temos, claro, uma crise política, mas uma crise financeira muito pesada. Alguns reflexos, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, de alguns outros estados que decretaram calamidade financeira, muito provavelmente por causa também da corrupção que é praticada naqueles governos. Tem 3 grandes fatores que explicam a nossa corrupção. Primeiro é a queda do preço das commodities. O Brasil viveu um boom de venda de produtos do mercado agrícola e produtos minerais, que com o aumento da demanda da China, isso se reduziu a partir de 2010. Isso tem um efeito sobre o nosso crescimento. O segundo ponto, as terríveis decisões tomadas durante o governo Dilma, que parece que seguiu a cartilha de todas as decisões equivocadas que devem ser tomadas, foram seguidas pelo governo Dilma. E o terceiro ponto tem um papel da corrupção.
E também da desorganização do sistema de construção civil, né? que é um sistema que emprega bastante, né? E boa parte das grandes obras brasileiras estão paradas pela Lava Jato, né? Mas, apesar disso, a gente precisa que essas investigações cheguem até o final. A gente precisa que elas, de fato, punam quem deve ser punido, né? Que as investigações cheguem até o fim e que as pessoas que antes estavam acostumadas a corromper e serem corrompidas percebam que a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. A sociedade agradece, né? Exatamente. E 2018 tem eleição aí, né? Vamos ver se o pessoal vai votar certo, né, professor? E 2018 provavelmente vai ser um cenário muito interessante, né? Todas as grandes lideranças, elas estão muito fragilizadas, né? Provavelmente vamos ver surgir lideranças que não eram tão fortes como a Marina, como Ciro Gomes, que ainda não estão envolvidos na Lava Jato. E eu falo ainda não porque eu acho que eles estejam envolvidos, mas porque parece que todo mundo está envolvido na Lava Jato. Ou figuras novas, como o exemplo do Dória. Nessa própria semana, o Roberto Justus anunciou que é candidato. É possível que um novo nome aí que a gente ainda não espera, ele surja como uma pessoa com força para as eleições. Tá certo, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Nós conversamos aqui com o professor Ivan Fernandes, ele que é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado. E uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, apontou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018 com 25%. Logo depois aparece Marina Silva, da Rede, com 15%, Aécio Neves, do PSDB, com 11%, Jair Bolsonaro, do PSC, com 9%, Ciro Gomes, do PDT, com 5%, e Michel Temer, do PMDB, com 4%. Marina Silva seria a líder, então, nos cenários de segundo turno da eleição presidencial de 2018. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, hoje, às 10 horas da noite, você acompanha aqui na Record News o prêmio Líderes do Brasil 2016. A premiação é mais um importante evento do LIDE, o grupo dos líderes empresariais, que conta com mais de 1.700 empresas filiadas, o que representa 52% do PIB privado do país. Os empresários de diversos setores e políticos de diversos estados que demonstraram talento, competência e comprometimento para um Brasil melhor serão homenageados no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. E você, claro, não pode perder. É hoje, às 10 horas da noite, aqui na Record News. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho a seguir. Vai viajar? Veja as regras para levar bagagem em viagens de carro, ônibus ou avião. E ainda a ANAC vota amanhã se as malas poderão ser cobradas em voos nacionais e internacionais. Os detalhes em instantes aqui no próximo bloco do Link Record News. Até já. Agora, 12h e 1 minuto, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. Agora, uma boa tarde para você. Boa tarde, a gente volta agora com o momento de interatividade. Na nossa enquete, colocamos a seguinte questão. Agora, com a delação premiada, o conteúdo da delação premiada vazado do ex-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, perguntamos se você é a favor desse processo das delações premiadas. Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais, ou faça isso também utilizando o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, o número vai aparecer na sua tela, 1195307-1851. A gente já tem participação aqui na tela. Vamos ver de quem e de onde vem essa participação pelo WhatsApp. O José de São Paulo, capital. Sou totalmente a favor das delações. Desta forma, conseguimos descobrir novos integrantes envolvidos em crimes. A opinião do José. Muito obrigado pela sua participação. Tem também a participação que chega lá da região sul. Esteio, Rio Grande do Sul. O Anderson compartilha. Não tem como combater a corrupção. Sou contra, mas também é necessário para conseguir limpar o Brasil. Tá aí o recado do Anderson. Obrigada. O Charles de Hortolândia, São Paulo. Eu sou a favor. O acusado pode colaborar na investigação sobre outros envolvidos e a justiça ser feita. Está aí a opinião do Charles e você também pode continuar participando com a gente ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, sei lá. Mande por onde você quiser pela hashtag Link Record News ou então pelo WhatsApp. O telefone é esse. Mais uma vez a gente repete, 1195307-1851. Continua participando. Sua opinião aparece ao vivo aqui no Link Record News. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário, porque as festas de fim de ano estão chegando e muita gente já está de malas prontas para viajar.
De carro, avião ou ônibus, sempre bate aquela dúvida, né, Lidiane, sobre o que podemos levar na bagagem. Você vai ver agora as regras para cada tipo de transporte. Veja. Na caixa de isopor grande e pesada, açaí, camarão, peixe. A comida típica que Juliana vai levar de Belém para São Paulo precisa ser despachada. E para não pagar excesso de bagagem, o jeito foi escolher uma mala pequena para as roupas. Teria que diminuir bastante, né? Porque pagar um valor muito alto de bagagem fica complicado. Nos aviões com mais de 30 passageiros, cada um tem direito a levar uma mala com até 23 quilos. Para o exterior, 2 malas de até no máximo 32 quilos. O Anderson e o amigo trabalham com montagem de robô para eventos. E olha quanta bagagem precisam carregar. Média entre 800 e R$1.000, que a gente paga toda a viagem, para ir e para voltar. Na bagagem de mão é proibido levar cosméticos e objetos pontiagudos, como tesoura ou alicate. Guarda-chuva é liberado. São permitidos também equipamentos eletrônicos, como um notebook. Bebidas compradas antes de passar pelo controle do aeroporto não podem ter mais do que 100 ml. Com relação aos alimentos sólidos, não podem ultrapassar 100 gramas. A ANAC pode aprovar ainda neste ano que as companhias aéreas comecem a cobrar pelo despacho de bagagens em voos nacionais e internacionais. Nesse caso, só fica de graça o transporte de bagagem de mão do passageiro, que não deve ultrapassar 10 quilos. Tudo já está bem mais caro e o imposto é caro e então fica complicado. Cada vez mais difícil. Aí a gente tem que viajar menos. Se aprovada, a mudança começa a valer a partir de outubro de 2018. Difícil vai ser começar a deixar para trás os presentes ou iguarias de cada região. Uns 15 quilos de litros de açaí, uma porção de maniçoba e 4 quilos de camarão. E quando a viagem for de ônibus, o que é permitido? Vamos até São Paulo. Na maior cidade do país, o movimento na rodoviária é enorme. Na temporada de fim de ano, chega a 1 milhão de passageiros embarcando e desembarcando com as malas. Alguns exageram no volume, como esta família. 7 malas e 5 sacos. O que vocês estão levando? Por que tanta bagagem? Nós compramos coisas pra gente mesmo e presentes de Natal. Isso porque elas só ficaram 2 dias na capital paulista, hein? Agora dá uma olhada neste carrinho da Lorena. Para 3 meses fora de casa, ela levou 3 malas super pesadas e uma caixa apenas para sapatos. Exagero? Vai que precisa de alguma coisa, daí é bom se prevenir. Os meus filhos falam que eu carrego uma mudança aqui dentro, né? Tudo que eu preciso eu tenho. Ela conta que vive pagando excesso de peso. É isso mesmo, para viajar de ônibus tem limite. A regra é a mesma para qualquer empresa. Cada passageiro tem direito a 35 quilos de bagagem. 5 podem ser levados na mão dentro do ônibus, o restante no bagageiro. As viações que fazem viagens mais curtas não têm balanças. Já as que percorrem longos trajetos, como para o Nordeste, por exemplo, fazem o controle. E vale um alerta. As bagagens lá que vão em cima, no porta-embrulho, as empresas costumam orientar os clientes a ter cuidado com essas bagagens, principalmente nos pontos de paradas. Por quê? Porque podem ocorrer algum extravio e é de responsabilidade do próprio cliente, as bagagens em cima. Para viajar de carro também existem regras e a gente pega estrada até o Rio Grande do Sul. O Áureo está de malas prontas rumo ao litoral gaúcho e é nessa caminhonete que todo ano ele leva mala e cuia para a praia. Mas será que está transportando a bagagem de forma correta? Sempre tem alguma coisa que a gente fica na dúvida aí, se pode levar, não pode, como tu pode transportar. A bicicleta precisa estar bem presa ao suporte e tem que deixar a placa à vista. Sinal vermelho para o Áureo. Nessa circunstância, uma placa na lateral supriria, então, esse problema apresentado. A bicicleta colocada em cima tem que estar fixada corretamente, de maneira a evitar que esse veículo, quando o veículo freie ou arranque bruscamente, que essa bicicleta venha a cair, que essa bicicleta venha sofrer modificações. Outra questão que a gente coloca é que essa bicicleta ela não pode ultrapassar as laterais do veículo.
Até porque, se o condutor desse veículo for ultrapassar um outro carro, uma motocicleta, ou um pedestre que estiver circulando ao lado, talvez essa bicicleta possa atingir. Os banhistas adeptos do surf também costumam levar um acessório nada prático, a prancha. No caso do Áureo, ele gosta de ter duas por perto, uma para ele e a outra para emprestar aos amigos. Ainda bem que ele tem uma caminhonete. É que a prancha exige espaço e deve estar bem presa com cordas na parte superior do veículo. Uma bagagem sobre o veículo pode extrapolar os lados dele e nem o limite do para-choque. Ou seja, esse aqui é o limite máximo de carga que vai sobre o teto. Com tudo pronto, é só prestar atenção na estrada e nas leis de trânsito. Ah, claro, gaúcho que é gaúcho não deixa o chimarrão para trás. Bom, e os passageiros precisam então ficar atentos para as mudanças nas regras da aviação civil, que devem entrar em vigor no início da baixa temporada em março de 2017, como a gente viu aí na reportagem. Nolen, para falar sobre essas medidas e como o consumidor pode ser afetado, recebemos aqui o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, Marco Antônio Araújo Júnior. Marco Antônio, obrigada pela participação aqui conosco. Imagina, é uma honra estar aqui novamente. Obrigado, Marco. Imagina. Bom, o que muda, então, para o consumidor a partir de agora? A partir de agora não, né? Se tudo for aprovado, a partir de março de 2017, quando essas medidas provavelmente entrem em vigor. Na verdade, essas medidas vão ser votadas nos próximos dias na Agência Nacional de Aviação Civil, na ANAC. E a gente espera que a ANAC tenha um pouco de senso de defender o direito do consumidor. Aliás, a agência existe para equilibrar a relação de consumo e não para defender o interesse só das empresas de aviação civil. Um dos principais pontos que deve acontecer nas próximas semanas, se de fato for aprovado, e começa a partir de março, é a redução da bagagem. Então, vai haver uma redução. Hoje, se você for viajar para voo nacional, você já pode despachar uma bagagem de 23 quilos. Isso vai ser mantido a partir de março de 2017. Para voos na América do Sul e América Central, diminui. Antes eram duas, agora pode só uma bagagem de 23 quilos, se for aprovado a partir de março. E para voos internacionais, eram duas bagagens de 32 quilos, e agora passa a ser duas bagagens de 23 quilos. A partir de outubro de 2018, aí não tem mais obrigação de despachar bagagem. A empresa não tem mais obrigação de despachar sem cobrar. Isso quer dizer que a empresa pode cobrar, se ela entender que deve cobrar, ela pode cobrar do consumidor, ou seja, há uma perda de direito do consumidor, que até então vinha tendo a possibilidade de despachar as bagagens sem pagar por isso. E aí, se de fato passar essa resolução, a gente imagina que a partir de 2018 há um prejuízo muito grande para o direito do consumidor. Por conta disso, a bagagem sendo cobrada, de repente a passagem pode ficar mais barata ou não? A lógica dessa cobrança é uma lógica racional. Eu vou explicar. Na verdade, o que diz a ANAC? Vamos imaginar que você viaja sem bagagem e eu viajo com bagagem. Você e eu pagamos, ou deveríamos pagar, o mesmo preço de passagem aérea. Então, eu que estou despachando bagagem, estou usando um serviço a mais e você que está usando um serviço menor está pagando o mesmo preço. Essa é a lógica para que, então, a ANAC estabeleça o provimento. Para que essa lógica funcione, para que ela seja justa do ponto de vista do consumidor, é necessário, então, que a partir de março de 2017, a gente tenha uma redução de 30% no valor das passagens de todas as companhias aéreas. Por quê? Porque hoje, quando você despacha uma bagagem, o preço desse serviço, que é o transporte da sua bagagem, já está incluído na passagem. Nós já pagamos por isso, não é um favor. Nenhuma companhia aérea faz um favor para o consumidor hoje. Como ela já cobra, porque já está incluída na passagem, o lógico, o justo seria que a partir de 2017 houvesse uma redução de 30% no mínimo no preço de todas as passagens aéreas. E aí sim, a partir desse instante, seria possível se falar na possibilidade de cobrar daqueles que vão despachar bagagem e não cobrar dos que não despacharam. Mas isso não necessariamente seria obrigatório, né? Isso seria uma lógica, uma coisa justa. É que para estabelecer essa possibilidade, se a ANAC prevê essa possibilidade, as empresas aéreas podem cobrar. Logo, se elas podem cobrar, fica muito mais fácil elas fazerem isso. É muito comum, não dá para dizer que isso é verdade, mas é muito comum, há uma combinação de preços e de condições entre as empresas, né? Não dá para afirmar isso categoricamente, mas há uma combinação. Se você depender do trajeto que você vai ver que os preços a diferença é muito pouca. Então, é muito razoável que haja uma combinação de vamos cobrar todos, e aí o consumidor sai prejudicado. Era razoável se houvesse mesmo uma concorrência livre, que a empresa fizesse o seguinte: aqui, se você viajar comigo, você não precisa pagar bagagem. Isso é ideal
Isso é fantástico, mas não funciona no Brasil. E o que o consumidor que se sentir lesado pode fazer a partir do momento que, vamos lá, tenhamos esse cenário, então, as empresas mais ou menos unidas cobrando essa taxa maior do consumidor? Nós imaginamos que não precisa nem que esse cenário se afigure. Basta que essa resolução seja colocada em vigor, porque nós entendemos que ela é uma resolução ilegal. Ela fere o Código de Defesa do Consumidor. Não é uma resolução justa, não é razoável, fere a lei. Nesse sentido, o Conselho Federal da OAB, por intermédio do seu presidente, Dr. Cláudio Lamáquia, e também a Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, lá a presidente Marié, em conjunto com a OAB de São Paulo, o presidente Marcos da Costa e eu, que sou presidente da comissão, já estamos avaliando a possibilidade de ajuizar medidas que defendam o interesse do consumidor. É possível que a OAB se manifeste nesse sentido, é possível sim que a OAB ajuize medidas para que esse procedimento, que esse provimento da ANAC não tenha vigor, porque ele é absolutamente ilegal, a gente considera que ele não pode vigorar. Agora, isso vale, a gente lembra, para todos os países, inclusive voos internacionais. Aqui na ANAC, aqui no Brasil, se eu pego um avião internacional, eu também teria que pagar essa bagagem ou Sim. Isso já acontece hoje? A partir de 2018, você teria que pagar. Hoje, se você for viajar para a Europa, por exemplo, você tem direito a 2 bagagens de 32 quilos cada. Mesmo a companhia não sendo nacional? Mesmo a companhia não sendo nacional. Porque a companhia, quando opera no nosso país, está sujeita ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, ela tem que cumprir a nossa legislação. E por que a ANAC propondo, então, sendo um órgão de regulação entre as companhias e o consumidor, por que, então, propor essa ideia? Com a intenção, eles têm a intenção, então, e acreditam que abra a livre concorrência? Essa pergunta que você nos faz é a pergunta que nós fazemos para a ANAC, né? Nós, enquanto OAB, perguntamos por que prejudicar o consumidor nesse sentido. Não faz o menor sentido esse prejuízo, a não ser que, se de fato a gente considere a redução das passagens. Mas permitir que cobre e não impor a redução das passagens é muito injusto. Então, ela está dizendo o seguinte, não, pode haver, a companhia aérea pode reduzir a passagem. Nós sabemos que não é assim que funciona, um exemplo clássico dos combustíveis aconteceu no nosso país agora. Houve a redução dos combustíveis, não houve redução na bomba. Houve o aumento, aí houve o aumento na bomba. Ou seja, nem sempre o aumento ou a redução chegam para o consumidor na proporção que eles acontecem na fonte. E nós estamos imaginando que isso não vai acontecer se, de fato, esse regramento da ANAC passar pela votação. Hoje em dia, a gente sabe, as bagagens, o transporte delas já é de responsabilidade das empresas, né? O extravio, enfim, isso tudo acontece. Agora, com essa cobrança, a gente pode também cobrar mais das empresas? Tem 2 coisas interessantes nesse projeto da ANAC. A primeira delas é com relação... Então, ela permite que, a partir de 2018, a companhia possa cobrar a bagagem despachada, mas cria uma franquia para bagagem de mão. A franquia para bagagem de mão. Se você levar uma bagagem de mão, você não pagaria. E aí tem uma discussão interessante. Pode parecer justo, mas a franquia de bagagem de mão sai de 5 quilos para 10 quilos. Interessante, muito bom. Quem viaja com frequência sabe que não é possível levar mais do que 5 quilos. E sabe que não cabe na cabine de uma aeronave uma mala de 5 quilos de cada um dos passageiros. Se isso acontecer, não vai ser possível. A aeronave não vai sair. Logo, alguns passageiros terão esse direito e outros terão que pagar para despachar. Então, cabe um ponto de atenção aí, tá? Você falava um pouco sobre indenização. Esse projeto que está sendo votado, que deve ser votado na ANAC, deve passar agora, discute sobre a indenização. Ele fixa um valor de uma indenização imediata. Então, vamos imaginar que você foi viajar e sofreu aí sua bagagem sumiu, sofreu uma avaria na sua bagagem, não localizaram sua bagagem. Tem uma indenização imediata de um valor simbólico que é para os seus custos iniciais. Absolutamente justo, concordamos com esse valor, tá? E aí depois, se você tiver algum problema, você vai ter que acionar e comprovar o que tinha na bagagem. Também concordamos. Essa questão da indenização está ok. O que não pode é alterar a responsabilidade da guarda da bagagem. No instante em que você despacha a sua bagagem, ou no instante em que você entrega a sua bagagem no ônibus, se você for viajar de ônibus, num táxi, se você for viajar de táxi, ou no avião, no instante que você faz seu check-in, a responsabilidade é da pessoa que recebeu em guarda a sua bagagem, não mais sua. Então, não dá para alegar que não nos responsabilizaremos pelas bagagens que estão guardadas dentro do ônibus, dentro do avião. Responsabiliza, sim, há julgados sérios no STJ sobre isso, a responsabilidade é deles e não do passageiro, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Obrigada, Marco Antônio. Prazer estar aqui. Doutor. Até a próxima. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza, porque a gente quer saber o que vai ser destaque hoje, Sônia, no Record News Paulista. Uma boa tarde para você. Oi, Sônia.
Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. No Record News Paulista de hoje, a gente fala de mais um escândalo que envolve a Prefeitura de Ribeirão Preto. Dessa vez, as denúncias são de 2 vereadores que já estão afastados do cargo, Capela Novas e Walter Gomes. Eles são acusados de ficar com parte dos salários dos assessores e o Ministério Público já oficializou a denúncia. A gente mostra o desenrolar dessa denúncia e também da questão da Prefeitura, como fica a Prefeitura hoje no Record News Paulista. E nós vamos falar também da crise que a hidrovia Tietê-Paraná enfrenta. Ela foi reaberta depois de quase 2 anos fechada. E o que parecia ser um alívio para os mais de 1.000 funcionários que foram demitidos na época, agora virou de novo um pesadelo. Por causa da crise, pelo menos 30% dos funcionários que haviam sido recontratados foram demitidos de novo. A safra de grãos foi menor do que estava esperado e isso também contribuiu para que houvesse essas demissões. Mas a previsão é positiva para o próximo ano. Esses e outros destaques daqui a pouquinho no Record News Paulista, logo depois do Link News. Eu espero vocês. Valeu, Sônia. Até já, então. Muito obrigado. Um abraço. Bom trabalho, Sônia. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, veja dicas para economizar com os presentes e as comidas de Natal com o nosso colunista e planejador financeiro, Mauro Calil. É daqui a pouquinho, agora 12h20. A gente volta em instantes. Até já. Você está no Link Record News, 12h23 pelo horário brasileiro de verão. Isso aí, quando chega essa época, vem os gastos com o presente de Natal, com a ceia de Ano Novo e depois IPTU, IPVA, seguro. Para quem tem filhos, ainda tem o material escolar. Um aumento de 10% nos preços está previsto para o mês que vem. Então, para economizar, muitos pais já anteciparam as compras. O ano letivo mal terminou e aqui está ela de novo, a lista de material escolar para 2017. 15 itens mais ou menos, 15, 20 itens. É muito? É um pouquinho. Tem coisa que eu realmente não conhecia. O que, por exemplo? O papel lume e o nacarado. Eu não conhecia esses 2 tipos de folha de papel, agora que eu descobri como elas são, mas eu não conhecia. Boa parte dos itens são os mesmos, mas o preço deles é que vai mudar. Cadernos, agendas e fichários, por exemplo, devem sofrer um aumento de até 10% a partir de janeiro, prevê a Associação de Fabricantes. E para economizar, Cibele e muitos outros pais decidiram garantir o material ainda em dezembro, antes mesmo das compras de Natal. Eu vim antes para aproveitar o preço mesmo, porque eu sei que vai ter aumento. Antecipar a lista escolar também ajuda as mães a pesquisar com mais calma em corredores não tão lotados, evitando o tradicional tumulto de volta às aulas nas lojas. Janeiro é a época em que todas as pessoas vêm comprar o material, né? Então agora, sem dúvida, é bem mais fácil. O preço, a disponibilidade de espaço, tudo. Aproveitando os 13º também, né? Flávia também foi rápida na hora de poupar. Pesquisou em 6 lojas, na internet e na feira da escola, o lugar mais em conta. Ela ainda faz parte de um grupo de mães que costuma trocar livros e uniformes que estão em bom estado. No meu caso, eu consegui 9 livros, que isso representa mais ou menos em torno de R$350 da minha lista. E a economia é também no estresse. Tranquilidade, porque aí eu já tenho todo o material, eu já consigo encapar tudo, selecionar o que é de um, o que é de outro, deixar tudo pronto para começar o ano e eu realmente estar de férias com eles quando eles entrarem em férias. Na hora de escolher o material, mais uma dica importante, segundo as mães, não levar o filho junto, pois com tantas opções, com certeza a economia vai por água abaixo. Eu já trouxe ele uma vez, não deu certo não. Por quê? Porque ele acabou escolhendo material mais caro, sempre dos personagens que ele quer, então não dá certo. Os personagens é mais caro. Levar a criançada às vezes não é um bom negócio não, principalmente para comprar material escolar, né? E como vimos, são muitos os gastos nesse fim de ano. Comida para a ceia de Natal, presentes para a família também. Pois é a pergunta, né? Como economizar? O planejador financeiro Mauro Calil está aqui no nosso estúdio e vai dar dicas para você. E aí, Mauro, quais são as dicas? Porque assim, o gasto a gente vai ter que ter, não tem como, né? Tem fim de ano, tem ceia, pelo menos as famílias querem fazer. Ano que vem tem aí, como a gente viu na reportagem, o material escolar dos filhos, IPTU, IPVA, enfim. Como economizar? Tem jeito, Mauro?
Não, tem jeito sim, tem muitas técnicas e métodos aí para você economizar. O principal disso tudo é procurar evitar o desperdício, né? Mesmo quando a gente chama toda a família, vamos fazer, cada um leva uma coisa, as pessoas acabam levando para si mesmo aquele, né, prato e para todo mundo. Então, quer dizer, 5 membros da família levam para si mesmo e para outros 5 e acaba sobrando muita comida. Então, primeiro, pensar nisso, evitar o desperdício. Segundo, fazer você mesmo ao invés de comprar. Né? Porque muitos lugares oferecem, né, as ceias prontas, tudo. Então, é melhor até para o próprio bolso fazer em casa mesmo, aquelas receitinhas e servir ali na hora da ceia do que encomendar a ceia pronta. Exatamente, né? Quer dizer, obviamente vai fritar a rabanada, vai ter mais trabalho, vai sujar, etc. Mas é muito mais barato do que comprar em alguma doceria, né? O peru, o frango, o chester, a mesma coisa, né? Então, você mesmo fazer sai sempre muito mais barato. E tomar cuidado com essa quantidade, né? Porque às vezes a comida sobra até o ano novo, né? Então, e depois vai até o carnaval, enfim, a ceia também. Ou seja, tem muita coisa. Então toma cuidado com o desperdício. Mas se sobrar, é importante reutilizar, né? Também se sobrar, aproveita lá para o ano novo. Recicla, né? Faz uma torta, enfim, alguma outra coisa e aproveita, né? Mas essa quantidade tem que tomar cuidado. Outra questão é o seguinte, obviamente que tem muitas coisas que são dessa época, né? E que tornam essa época também especial, ajudam a tornar essa época especial. Então, isso não pode faltar, mas também não precisa exagerar, né? Tem coisas aí que você pode fazer, né, durante a sua ceia, né, que você usa durante o ano, etc. e tal, né, e que você não usa muito, não vai custar muito caro, né? As frutas secas, né, as nozes, etc., poxa, tem um absurdo. Então, você não precisa comprar grandes pacotes, né? Você compra um pouquinho e por aí vai, né? Um doce, uma sobremesa especial que nunca foi feita no Natal, né? Isso pode dar um colorido até maior do que aqueles itens que são consumidos só nessa época. Bom, chegou a hora da troca de presentes e muita gente, claro, tá com aquela dor no bolso, né? Tem muita criança, às vezes, na casa. Para que ninguém fique sem presente ou para que as pessoas consigam receber coisas um pouco melhores, vale aquela do amigo secreto? Vale do amigo secreto, sim. Mas a situação tá tão feia que tem gente pedindo troco pro amigo secreto, né? E vale estipular, então, amigo secreto com valor? Vale. Isso é normal, enfim. Isso vai muito de família para família, tá? Mas, enfim, vamos dizer que a base lá, o parâmetro, né, são R$100, R$50, tá? Não quer dizer que você tem que gastar R$100. Você pode levar algo de 80, pode levar algo de 120. Agora, essa história de, eu dei um presente de 200, recebi um de 50, saí no prejuízo, isso é bobagem, né? Então, quer dizer, você está numa confraternização. E, obviamente, se você tira no amigo secreto seu filho ou sua mãe, enfim, o presente é um, você tira o cunhado, o presente é outro, entendeu? Então, tem isso, mas o que vale é a festa, a família, a brincadeira é muito mais divertida do que o presente em si. Nesse caso, presta um pouco de atenção naquilo que a pessoa precisa, naquilo que a pessoa necessita, né? Porque às vezes você resolve com o amigo secreto isso e dá um presente de impacto. E algo também que eu falo sempre, né? Tamanho e preço de valor não significa tamanho e quantidade de amor, né? Então, aquela confraternização que muitas vezes a gente esquece, né? Por que existe o Natal, né? Aquela confraternização em família, aquele conversar, botar os assuntos em dia, falar do futuro, do ano que está chegando, né? Um apoiar o outro em algum aspecto, etc. Aquela convivência de algumas horas, aquilo marca muito mais do que um presente. Com relação ainda, vamos supor que ali o dinheiro está apertado, mas você quer presentear todo mundo e encontra todas as opções numa única loja. Vale pechinchar? Super vale, nossa, eu peço desconto até no posto de gasolina, entendeu? Quando eu vou abastecer, sabe? Isso vale sim, né? Uma vez, há muito tempo atrás, o que eu fiz? Isso é uma dica bem legal. Livro é uma coisa que não é cara.
as pessoas compram pouco, mas gostam de receber livros, né? Então, você saber qual é o gosto de cada pessoa, da história que ela vai querer ler, ou às vezes alguém gosta de livro de arte, que tenha muita figura, etc. e tal. Se você vai numa livraria, compra livro para todo mundo, né? Vai sair mais barato e você pode pechinchar. Falar assim, olha, se eu levar mais, você me dá mais desconto? Se eu levar, você me dá mais desconto? E com certeza você consegue algo melhor ou até um parcelamento maior, etc, etc, etc. Tá? O que vale aqui, mais uma vez, é a criatividade. Não tenha vergonha de pedir desconto, porque pedir desconto é normal, mesmo que seja numa loja de roupas, né? Você compra uma blusa para um, uma calça para outro, um sapato, etc e tal, junta no pacote e fala assim, olha, eu quero levar tudo, mas eu não tenho, e fala, tá difícil. Os vendedores querem fazer esse negócio, porque de repente ele olha aquele monte de coisa e fala assim, caramba, eu preciso arrumar um desconto para essa pessoa, porque senão eu vou perder a venda. E a hora é aquela que eles perguntam mais alguma coisa, aí você fala desconto e brinde. Isso, mais alguma coisa, desconto e brinde, né? Porque se tiver desconto, eu posso até levar mais. Agora, se eu tiver que pagar preço cheio, eu já não tenho mais dinheiro. E abro o jogo assim mesmo. Por quê? Porque o vendedor também está nessa situação. Sim. Ele sabe que a coisa está difícil para todo mundo, né? E aí é um ganha-ganha. Né? Ele vai ganhar a venda, a comissão, e você vai ganhar o desconto, vai gastar menos. Mauro, obrigado, viu? Obrigado pelas dicas aí. Semana que vem a gente se vê de novo. Um grande abraço. Até semana que vem, Mauro. Bom, a gente volta com interatividade agora, perguntando sobre a questão da delação premiada. Há pouco tivemos aí a informação vazada da delação premiada do ex-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht. E aí perguntamos então se você concorda com essa prática de delação premiada. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e colocar o que você pensa, ou é possível fazer isso também pelo nosso WhatsApp? Pelo nosso WhatsApp, o telefone aparece na sua tela, 11 95307 1851. E a gente já tem participação aqui, Lidiane, vamos dar uma olhadinha. O Alexandre, do Recife, sim, sou a favor. Acredito que pode prolongar muito mais com tanta corrupção para ser revelada. Aí é a opinião do Alexandre. Alexandre, muito obrigado. Tem também a mensagem do Paulo, de Campinas, interior de São Paulo. Sim, sou a favor. Acredito que nem metade dos políticos que foram condenados estaria presa, então. Metade dos políticos estaria presa. Obrigada, Paulo, pela sua mensagem. O Silvio, de Araguaiana, Tocantins, sou a favor. É a única maneira de desmascarar os políticos corruptos. Tá aí, Silvio, obrigado pela sua participação. Tem também a participação da Fátima, de Fortaleza, no Ceará. Sou a favor da delação premiada. As chances de descobrir as verdades são maiores. Caso contrário, fica difícil punir os culpados. É o que pensa a Fátima. Obrigada pela mensagem, Fátima. Aí você também pode continuar participando, assim como eles fizeram, ou pela hashtag Link Record News, ou então mandando uma mensagem via WhatsApp para a gente, 11 95307 1851. Enquanto você participa, a gente aproveita e faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, no Campeonato Brasileiro, o Internacional é rebaixado pela primeira vez na história do clube. E o Corinthians toma a virada do Cruzeiro e fica fora da Libertadores. É daqui a pouquinho, continue com a gente, até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h e 40 minutos, horário brasileiro de verão. E a gente volta falando de futebol. O Corinthians termina o ano sem título e fora da Libertadores. Era a tentativa final, mas os paulistanos perderam para o Cruzeiro e sobrou para o campeão brasileiro do ano passado apenas a Copa Sul-Americana. No fim do jogo, o técnico Oswaldo de Oliveira, claro, estava obviamente muito irritado e acabou justificando esse fim de ano melancólico com a perda de jogadores experientes. O Cruzeiro entrou em campo por uma vaga na Sul-Americana. De olho na Libertadores, o Corinthians fez o primeiro gol no início da partida. Guilherme mandou a bola para a rede. O torcedor cruzeirense queria ver o time empenhado. Rafael Sobis acertou o travessão. Arrascaeta, quando foi acionado na área, não decepcionou. 1-1. O Cruzeiro tentou ficar em vantagem até com uma bicicleta. Mas quem marcou de novo foi o Corinthians. Marlone, 2-1.
Sem perder o time paulista de vista, o Cruzeiro voltou a igualar o placar, desta vez com Ezequiel. A virada veio logo depois. Robinho teve tranquilidade no lance e marcou. Cruzeiro 3, Corinthians 2. O Corinthians pretendia ficar com uma vaga na Libertadores, mas a exemplo do Cruzeiro, terá que se contentar com a disputa da Copa Sul-Americana do ano que vem. O Corinthians, vou dizer pela enésima vez, perdeu muitos jogadores importantes, experientes, jogadores com mais de 30 anos. Você não consegue dar continuidade a um trabalho se tantas mudanças acontecem, né? Isso é um trabalho de reestruturação que tem que ter prosseguimento. Isso aí, mas o Oswaldo sabia disso antes de assumir, os jogadores já tinham ido embora. E aconteceu o que já estava previsto, o Internacional sofreu o primeiro rebaixamento de sua história. No céu, as nuvens carregadas eram um prenúncio. A missão do Internacional seria difícil. Ainda mais que nas arquibancadas os cariocas tinham o reforço de torcedores do maior rival gaúcho. Não bastava vencer o Fluminense, mas só a vitória poderia fazer o time tentar escapar da temida queda para a Série B. E a primeira boa chance do jogo caiu no pé descalibrado de Valdívia. Vitinho fez ainda pior. Em cobrança de falta, mandou a bola na torcida. Enquanto os atacantes desperdiçavam chances, o goleiro Danilo Fernandes mantinha viva a esperança dos colorados. Ainda no primeiro tempo, Alex derrubou o Richarlison dentro da área. Pênalti para o Fluminense e aflição entre os torcedores do Inter. Mas Danilo Fernandes pulou no canto e salvou de novo o Internacional. No segundo tempo, o Fluminense cresceu no jogo. E o sofrimento gaúcho virou pesadelo quando Douglas chutou de fora da área. A bola desviou na defesa e foi parar no canto. 1-0 para o Fluminense. O Wellington só não fez o segundo porque a trave não deixou. Desolados, alguns torcedores do Internacional já haviam deixado o estádio quando Gustavo Ferrarez empatou o jogo. Gol que não mudou o destino do time gaúcho. O desempenho ruim em campo foi apenas reflexo de uma temporada inteira que o Internacional jamais vai esquecer. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho foi rebaixado para a segunda divisão. O presidente colorado assumiu a culpa pelo inédito rebaixamento. Os erros vão aparecer todos, né? Mas volto a dizer, eu errei pensando no melhor para o Internacional. Tá aí, fim do Campeonato Brasileiro, bola acabou aí no Campeonato Brasileiro, mas segue rolando nas redes sociais. E é por isso que a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lidiane, boa tarde, Nolan, e boa tarde para você que está assistindo a gente agora. É claro que o assunto de hoje não poderia deixar de ser Campeonato Brasileiro. Foi o que aconteceu ontem, a bola rolou para todo mundo. A rodada de encerramento, a gente já sabia que o Palmeiras era o campeão, a maioria dos que foram rebaixados, dos classificados. Tinha já rolado a tragédia da Chapecoense, então o que restava ali? Saber quem que era o último que ia ser rebaixado. A gente acabou de assistir, foi mesmo o Internacional. E a grande questão do Inter é que foi a primeira vez que o Inter foi rebaixado. São poucos os clubes grandes no Brasil que ainda não foram. Flamengo, Santos, São Paulo, Cruzeiro agora, acho, se não me engano. Isso, e era o Inter, né? E o Inter estava nesses 5 aí, mas ele já foi, já era. E a galera não perdoou. Mesmo a torcida do Grêmio, ontem, eles foram pro jogo, né? Mas com um monte de B vermelho, que era a Série B do Inter, assim, tirando sarro aí do rival colorado. E a internet fez a mesma coisa. Eu trouxe para vocês as melhores piadinhas que rolaram no Twitter, porque o Twitter é ótimo para isso, né? Para piadinhas durante os jogos. Então essa aqui, eles pegaram primeiro essa foto, que era do torcedor com o Inter jamais cairá. Aí começaram a relembrar esse rapaz aqui, ó. Então, você dizia, né? Você dizia que o Inter o quê? E aí começam as brincadeiras. Olha essas aqui que a gente trouxe, tem umas muito boas. Eu, particularmente, respeito a todos os colorados que estão em casa assistindo a gente, mas eu dei muita risada. Sabe qual é a semelhança entre meu Chevette e o Inter? Os dois estão rebaixados. Ai, que preguiça. Cara, nessa hora, a provocação
Né? Não tem o que fazer, né? O torcedor do Inter hoje acordou já preparado para aguentar essa provocação. Na segunda, em 2017, Natal, Ano Novo e o Inter. Eu fui conferir e cai mesmo. Natal e Ano Novo cai na segunda, assim como o Inter. Então, tem mais essa. Tem uma muito boa. Você vai ver, você vai lembrar algumas, tipo essa aqui dos Simpsons. Aí eles pintaram o Homer e o Sideshow Bob de vermelho, né? Falando assim, ó, mais uma previsão dos Simpsons, tá lá, tirando sarro dessas previsões que rolaram. E essa que é o cartaz mesmo, que o Rolling Stones tocou esse ano, né, no Beira-Rio. Então pegaram só o cartaz e lembraram, Mick Jagger passou por ali. Puta, pé frio, né? Exatamente, lembraram do Mick Jagger. Então, assim, essas são só algumas das melhores, porque o Inter passou, ontem um aperto que o torcedor do Inter passou ao ligar o WhatsApp, o Twitter, qualquer rede social dele. E hoje não vai ser diferente, né? Pode aguentar que vai ter muita brincadeira com o torcedor do Inter. E parecia que o Internacional era o clube mais odiado do Brasil ontem. Você via em todos os estádios, né? Mesmo com os times perdendo, por exemplo, o time do Corinthians, que não conquistou a vaga na Libertadores, a torcida comemorando. A carreta furacão. Essa é boa, porque é a carreta furacão. E aí você tem os outros 3 que já estavam rebaixados. A Série B tocando ali e o GIF é o seguinte, o Inter ele entra na imagem. Então ele entra. Série A em frente, o Inter sai de lado. Se junta com a galera, todo mundo rebaixado. Que sacanagem com o Inter. Coitado, um clube tão grande, tanta história, ótimos jogadores passaram por lá durante todos esses anos. Mas paciência, né? Vai pagar o preço agora por esse ano muito ruim que fez. Então, e a brincadeira não vai parar, né? Esse sim é o espírito que deve prevalecer no futebol, no esporte como um todo. Ainda bem, aquela angústia, aquela tristeza muito grande que tomou conta, claro, de todos, vai suavizando e aos poucos o futebol realmente ganha as emoções que são peculiares ao esporte, né? Que deveriam estar ali, né? Eu aproveito o que você está falando para dizer uma outra coisa também. Futebol, às vezes, gera muita briga de torcida. E não é isso que tem que rolar essa brincadeira, mas é uma brincadeira saudável. Tanto que a gente fala entre nós, presta atenção, manter a esportiva. Olha o sentido que faz. Por quê? Porque é você saber brincar. Então eu acho que tem que ficar isso também. Eu acho que não tem que ter briga, uma provocação ou outra, é saudável a brincadeira da rivalidade. Rivalidade é legal, guerra não, né? Então não é para sair pancadaria. Mas essa brincadeira agora, só 2017 para o Inter se livrar quando voltar para a Série A, que certamente deve voltar se fizer tudo que deve fazer, né? Fizer o trabalho direitinho. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Inter. Eu estava até comentando aqui, brincando nos bastidores, falando ali do Alex Meia do Inter, que no começo do ano o Botafogo sondou ele. Ele falou que não queria ir. Lembraram muito do Alex ontem. Que ele falou assim, não, almejo coisas maiores. Antes... O Botafogo está na Libertadores e o Inter foi rebaixado. Então tá aí, né? Fica a lição para ele. Vamos ver como vai ser o 2017 dele e do Inter. Eu também trouxe uma outra imagem muito legal para vocês, que é o seguinte, pedido de casamento é sempre, quando é criativo, é um negócio que faz sucesso, né? Teve um que um americano fez, eu achei ele muito legal. O vídeo já está com mais de 9 milhões de visualizações, beirando 10 milhões aí. Eu vou rodar para vocês e eu explico depois. Vamos lá, joga aí. Acho que dá pra gente ir falando que o áudio é baixinho. Funciona assim, a polícia chega, o rapaz está de moto, você vê a moto dele no posto de gasolina e ele cai no chão. A polícia vai em cima dele e fala, no chão, mão na cabeça, pro chão, em quadro mesmo. E a noiva dele tá assustada, que é essa moça que tá de blusa, acho que bege, né? De botas ali. Ela fica assustada, não mexe com ele. E aí ele põe a mão no casaco, já que ele tá de joelho, ele põe a mão no casaco e olha o que ele tira ali do bolso. O anel. Porque o policial fala, de joelho. Quando ele cai de joelhos, ele puxa a aliança. E a moça passou um susto, coitada. Ela passou um aperto. Porque foi do nada, né? Não tinha motivo para a polícia chegar ali e dar esse susto neles. Mas ele combinou com os policiais que eram amigos dele. Então ela tomou um baita de um susto, coitada. Porque a polícia chegou já, mão na cabeça, de joelho. Ele abaixou, ficou de joelho e tirou, né, o anel do bolso e pediu ela em casamento. Ai, que bacana. Olha, ela viveu momentos extremos, né, em questão de segundos. Olha, eu acho que pensando agora, eu acho que ele foi bem ligeiro. Porque você coloca ela ali numa emoção tão forte, que com certeza ela ia chorar, porque ela já estava nervosa. Então eu acho que ele foi bem espertinho para fazer um vídeo aí que fizesse a moça chorar. Que bonitinha, assim, ela colocando o próprio corpo em defesa. Ela entrou na frente. Agora do noivo, né? Enfim, futuro marido, tudo. Ela entra na frente, olha só. Eu achei bem criativo, porque é o seguinte, e tem até um fundo que é legal.
porque ele é americano. E tem rolado muita violência policial lá. Então tem até um fundinho de crítica, sabe? Eu achei muito legal, achei ele muito criativo com esse pedido dele, porque assim, deixou a moça emocionada, mostrou o amor dela por ele, mas tem essa crítica no fundo que a violência policial lá é complicada, né? Tá difícil, então ele aproveitou isso e foi uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Eu já vi tudo que é tipo de pedido de casamento, de videogame, vestido de Super Mario, eu vi tudo. Agora esse de polícia, de enquadro, é o primeiro que eu vejo. Tá fazendo muito sucesso. Não, bacana, né? Por mais cenas assim nas redes sociais, que isso se multiplique, né? Esse bom sentimento. Exatamente. A gente torce. Obrigado, Calixto. Até amanhã, gente. Até Vamos amanhã, ver Calixto. o que a gente traz amanhã aí. Valeu, Calixto. Até amanhã. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, até já. Até já. Meio-dia, 57 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta aí com a informação de que para algumas famílias brasileiras, o Natal vai ter um refugiado como convidado especial. Essa é a resposta à campanha de uma ONG que propõe que as pessoas acolham um refugiado. A mesa é farta e os convidados de honra. 2 refugiados que vieram fazer parte desta festa de Natal antecipada. Pelas redes sociais, a gente ficou sabendo que isso ia acontecer. Na mesma hora, assim, um avisou para o outro, você viu isso, vimos, vamos fazer, vamos convidá-los. Alfonso Niembro tem 30 anos. Há 4 saiu da República Democrática do Congo para se refugiar no Brasil. Aqui em São Paulo se formou em mecatrônica. Se orgulha de falar 6 línguas. Apesar de tantas qualidades, ele nos conta como foi difícil se integrar aos brasileiros. A integração, assim, se familiarizar com os brasileiros, né, para que eles saibam quem é o cara vê aqui no Brasil, o que ele tem. Alfonso foi encontrado pelos donos desta festa de Natal do projeto Meu Amigo Refugiado. Eu tenho família aqui, não tenho amigos. Famílias do Brasil inteiro podem se cadastrar para receber um refugiado na ceia de Natal, compartilhar a alegria e os sabores de uma data tão festiva. Alfonso caprichou no prato típico congolês. Ensinou como degustar o chamado fufu sem talheres. É uma tradição africana, você tem que lavar a sua mão, você tem que pegar, tentar de comer mais com carinho, porque é uma comida muito famosa na África. Nesta festa, os refugiados eram a peça que faltava para deixá-la completa. Afinal, aqui tem gente de muitas regiões do país e receber pessoas com culturas ainda mais diferentes fez o encontro ter o verdadeiro sentido do Natal, o da confraternização. Nosso lema é sempre mais. Quanto mais gente, mais amor, mais amizade, mais união. E para celebrar o clima do Natal, nada melhor do que isso, né? Nesta festa, ainda há espaço para muitos refugiados. Resta só encontrá-los com a ajuda de outras ONGs. Até ontem, a gente já tinha mais de 400 famílias brasileiras que tinham se cadastrado para receber os refugiados nas suas casas. E a gente tem hoje em dia um grupo de 15 refugiados de São Paulo e do Rio que já estão no site, que você pode encontrar eles lá, e que eles estão com vontade de ser convidados para o jantar do Natal ou o almoço do Natal. Que bacana, boa iniciativa. Com esta iniciativa, então, termina esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News do Portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e daqui a pouquinho às 3 horas da tarde, Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau. Tchau.